E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em uma das maiores ameaças para a agricultura moderna, o complexo de ferrugens na cultura do milho. E olha, a gente não está falando só de umas manchinhas nas folhas, não. A gente está diante de uma verdadeira guerra tática e biológica. Para proteger as nossas colheitas e garantir a segurança alimentar, a gente precisa entender muito bem como a biologia desse inimigo funciona. Vamos lá? O nosso roteiro de hoje é bem direto. 1. O complexo de ferrugens. 2. A nossa defesa genética. 3. A importância da rotação de culturas. E 4. A ciência pesada por trás do controle químico. Então, vamos direto ao ponto 1, o complexo de ferrugens e o perfil de cada um desses patógenos. Sabe qual é o primeiro passo para proteger qualquer lavoura? Conhecer o inimigo. Cada ferrugem tem a sua própria assinatura visual e o clima que ela mais gosta. E errar na identificação aqui é pedir para perder o jogo. Por exemplo, a ferrugem pulissora, que é causada pela Poucinia pulissora, adora calor. Temperaturas acima dos 23 graus é a festa dela. Ela deixa aquelas pústulas amarelo-douradas, parecem os pontinhos principalmente na parte de cima da folha. Já a ferrugem comum, da Poucinia sorge, prefere um clima um pouquinho mais ameno e úmido, deixando lesões marrom-canela dos dois lados da folha. E a gente ainda tem a ferrugem tropical, da Pisopela zeae, que ataca com força sobre muito calor e umidade, formando pequenas pústulas brancas em faixas paralelas. E para você ter uma ideia do estrago, dá uma olhada nessa imagem. A severidade desse dano na folha mostra o potencial destrutivo absurdo desses fungos biotróficos. A ferrugem polissorá, especialmente, não perdoa. Sem o controle adequado, ela age como um verdadeiro ralo de energia para a planta. Nós estamos falando de perdas que podem dizimar até 60% da produtividade da lavoura. Ou seja, detectar cedo não é luxo, é uma necessidade absoluta. O que nos leva ao ponto 2. Genética, a nossa primeira linha de defesa. Vamos avaliar como anda a nossa armadura. E aí vem a grande pergunta: será que a genética que a gente tem no mercado hoje dá conta do recado? É muito tentador achar que a biotecnologia moderna resolveu tudo, né? Que nós temos uma armadura genética impenetrável contra esses fungos. Mas quando a gente olha os dados reais da nossa agropecuária, bom, a história é bem diferente e exige nossa atenção agora mesmo. O nosso verdadeiro calcanhar daqueles está nos números. Prestem bem atenção neste dado. De um total de 315 cultivares de milho disponíveis no mercado atual, adivinha quantas são resistentes à letal ferrugem pulissora? Apenas 55. Isso mesmo, só 55. Como esses fungos têm uma capacidade altíssima de adaptação, ficar dependente só dessa base genética tão estreita é basicamente andar na corda bamba sem rede de proteção. Parte 3. Rotação de culturas. A arte de quebrar o ciclo cortando as linhas de suprimento do fungo. Já que a genética sozinha não vai salvar a pátria, a nossa tática tem que ser cortar a logística do inimigo. Funciona assim. Logo após colher a safra principal, é obrigatório erradicar todo aquele milho voluntário, a famosa tiguera. Quando a gente faz isso, nós destruímos a ponte verde, que é exatamente o refúgio do fungo na entre-safra. Aí o golpe de mestre é plantar uma cultura não hospedeira na sequência, como a soja ou o feijão. Como o patógeno precisa de milho vivo para parasitar e se multiplicar, ele literalmente morre de fome no solo. E, finalmente, o ponto 4. A ciência do controle químico. Bem-vindos à guerra bioquímica. Quando a gente analisa os fungicidas mais eficientes, vemos que eles operam como um ataque sincronizado de duas frentes. De um lado, nós temos as estrobilurinas, que têm uma ação preventiva impecável. O que elas fazem? Elas asfixiam o fungo, cortando a respiração mitocondrial dele, o que impede a germinação do esporo. Do outro lado, entram os triazóis com uma ação curativa naquelas infecções que já estão ativas. Eles destroem a membrana celular do fungo, inibindo a biossíntese de ergosterol. É literalmente usar um escudo e uma espada ao mesmo tempo. E como isso se traduz no campo? A indústria consolidou esses dois mecanismos fantásticos em misturas comerciais de altíssimo desempenho. No nosso arsenal químico, a gente conta com gigantes como Comet, Nativo, Opera, Priori Xistra, Fox X Pro e Approach Prima. Essas misturas, que combinam as estrobilurinas com os triazóis, entregam um verdadeiro golpe duplo. Elas não só bloqueiam a chegada e o estabelecimento do patógeno, como também paralisam o micélio que já invadiu os tecidos da planta. Mas olha só, tem um detalhe tátrico inegociável em tudo isso: o relógio.
Essa blindagem química tem um prazo de validade que dura por volta de 20 dias. Então, o tempo de aplicação é tudo. Para a eficácia ser máxima, a pulverização precisa ser milimetricamente cronometrada logo aos primeiros sintomas visuais, ou até de forma preventiva, antes que a doença cresça exponencialmente e simplesmente atropele as defesas naturais da planta. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final que a gente não pode ignorar. Com uma evolução genética super rápida desses patógenos e uma base de resistência nas nossas sementes que, como vimos, bem estreita, por quanto tempo o nosso atual arsenal químico e cultural vai conseguir segurar essa bronca? A biologia dos fungos não tira folga, né? A inovação à nossa defesa agrícola vai precisar ser muito mais rápida para garantir o futuro das colheitas. Pensem bem nisso. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima!